Eu estava passando roupa numa tarde de domingo quando vi a fatura aberta em cima da mesa. Quase R$ 5.000. Parei com o ferro no ar. Meu coração apertou. Aquele valor não era normal. Chamei minha filha. Beatriz, essa fatura veio quase R$ 5.000. Ela parou de tomar café e me olhou sem entender. Ainda não sabia. Ainda achava que o namorado dela era um homem de bem. Eu também achava. Afinal, ele comia na minha mesa todo domingo. Me ajudava com as coisas de casa. Eu tratava ele como filho. Tinha até emprestado meu cartão de crédito para ajudar o casal. Porque eu confiava nele. Mas naquele domingo, tudo ia mudar. Porque aquela fatura de R$ 5.000 ia revelar uma verdade que nenhuma de nós estava preparada para ouvir. E quando descobrimos, ele ainda teve a coragem de me chamar de velha sem noção e dizer que só me aguentou para usar meu dinheiro. Meu nome é Terezinha. Tenho 56 anos. Sou costureira há mais de 30 anos. Trabalho em casa, faço concertos, ajustes, vestidos de festa. Moro aqui em Uberlândia, MG, e criei minha filha sozinha depois que o pai dela foi embora quando ela tinha 5 anos. E você? De onde você está me ouvindo agora? Comenta aqui de onde você é. Quero saber se tem mãe guerreira em todo canto desse Brasil, ou se é só aqui na minha cidade que a gente não desiste nunca. Deixa seu comentário, vamos nos conhecer. O pai da Beatriz era bêbado, daqueles que começavam a beber na sexta de tarde e só paravam na segunda de manhã, quando precisava ir trabalhar. E quando bebia, virava outra pessoa, gritava, quebrava as coisas, me empurrava. Teve vez que me deu um tapa na frente da Beatriz pequena. Ela chorou tanto que eu jurei naquele dia que ia tirar ela dali. Mas não tinha como. Não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Caiu no meio da sala e ficou lá, dormindo no chão. Eu cobri a Beatriz, que estava assustada no quarto, e fiquei olhando para ele. Pensei em ir embora naquela hora. Mas para onde? Com que dinheiro? Como ia trabalhar e cuidar de uma criança de 4 anos ao mesmo tempo? Nem olhou para a Beatriz, nem se despediu dela. Só foi. Porque uma coisa é viver mal com alguém que pelo menos traz algum dinheiro para casa, mesmo que gaste a maior parte. Outra coisa é ficar sozinha com uma criança pequena e ter que dar conta de tudo. A Beatriz ficava do meu lado, brincando com retalhos de pano enquanto eu trabalhava. Às vezes ela perguntava quando o pai ia voltar. Eu dizia que não ia. Ela perguntava por quê. Eu não sabia o que responder. Eu sorria e dizia que tinha acabado, que amanhã eu fazia mais. E passava a noite costurando para ter dinheiro para comprar comida no dia seguinte. Mas eu nunca deixei a Beatriz perceber o quanto estava difícil. Ela sempre teve roupa limpa, comida no prato, material escolar. Eu cortava o meu, mas não cortava o dela. Eu ficava sem, mas ela não ficava. Porque era minha filha, minha responsabilidade, minha vida. Ensinei para ela que homem não é para ter medo, que mulher não é saco de pancada, que respeito é a base de tudo, que trabalhando com honestidade, a gente pode não ficar rico, mas dorme com a consciência tranquila. Quando ela começou a namorar o Ricardo há 3 anos, eu gostei dele logo de cara. Rapaz trabalhador, mecânico, educado, sempre me ajudava em casa, trocava lâmpada, consertava o que quebrava. Não bebia, não gritava. Tratava minha filha com carinho. Parecia um bom homem. Parecia tudo que o pai dela não foi. E eu acreditei nisso. Confiei nele como se fosse meu próprio filho. Finalmente ela não ia passar o que eu passei. Finalmente tinha alguém para cuidar dela, para respeitar ela, para fazer ela feliz. Eu via minha filha passando sufoco. Às vezes ela precisava pegar um Uber de emergência e não tinha como pagar na hora. Ou queria comprar uma roupa e não conseguia parcelar. E aquilo me doía, porque eu tinha crédito. Eu sempre paguei tudo em dia, sempre fui certinha com essas coisas. Foi aí que tive a ideia. Tirei um cartão de crédito adicional específico para emprestar para eles. Um cartão só para o casal. Assim eles podiam comprar o que precisassem, dividir os gastos entre eles, e cada um me pagava a sua parte. Simples, organizado, sem confusão com minhas próprias contas. Expliquei as regras. A fatura chegava em papel na minha casa, mas eles controlavam tudo pela internet. Viam os gastos,
Separavam quem tinha comprado o quê, e cada um me pagava. Eu nem precisava ficar conferindo. Confiava nos dois. E funcionou perfeitamente. Por quase 2 anos, nunca deu problema. A Beatriz comprava umas roupinhas, pagava transporte. O Ricardo fazia o mesmo. Sempre valores normais, 500, 600 reais cada um. E pagavam certinho, todo mês. Eu ficava tranquila. O Ricardo era muito presente aqui em casa. Vinha todo domingo almoçar com a gente. Me ajudava com as coisas pesadas. Consertava o que quebrava. Eu fazia comida que ele gostava. Tratava ele como família. Beatriz era tão feliz com ele. Eu via nos olhos dela. E isso me deixava feliz também. Disse que era só uma fase. Em janeiro também foi quando o Ricardo começou a cuidar da organização das faturas. Antes era a Beatriz quem fazia isso. Ela entrava no site do cartão, via os gastos, separava tudo, me avisava os valores. Mas o Ricardo disse que queria ajudar, que ela já tinha muito trabalho, que ele podia fazer isso. Achei bonito. Pensei que era ele amadurecendo, querendo dividir as responsabilidades. Beatriz ficou feliz também, então deixei. Ele passou a ser quem separava os valores e avisava cada um quanto devia. A fatura continuava chegando em papel na minha casa. Eu abria só para ver o valor total, para ficar esperta se eles iam pagar. Mas não detalhava nada. Confiava. Sempre confiei. Os meses foram passando. Fevereiro, março, abril, maio. Tudo normal. Eles pagando certinho. Eu trabalhando na minha costura, vendo minha filha feliz, achando que estava tudo bem. Chegou junho, mês dos namorados. Beatriz estava animada. Comentou que tinha separado um dinheiro para fazer algo legal com o Ricardo. Eu fiquei feliz por ela. Minha menina merecia ser feliz. No dia 12, ela me ligou no meio da tarde dizendo que o Ricardo tinha passado mal no trabalho, que a pressão dele tinha caído, que ele foi para o pronto-socorro. Fiquei preocupada. Perguntei se era grave. Ela disse que não, que era só tomar um soro e descansar. À noite, ela me mostrou um post que ele tinha feito no Facebook. Um texto lindo sobre o amor deles, sobre como mesmo doente ele só pensava nela. Li aquilo e pensei, esse menino realmente ama minha filha. Fiquei emocionada. Beatriz ficou chateada porque o dia dos namorados não tinha sido como ela esperava, mas entendeu. Saúde vem em primeiro lugar. Os dias passaram. Junho virou julho. Até que um dia, o Ricardo apareceu aqui em casa com uma novidade. Disse que tinha feito muita hora extra e que tinha pagado a fatura inteira do mês anterior, que estava tudo zerado. Beatriz ficou emocionada. Eu também. Pensei, que rapaz bom, que gesto bonito, trabalhando tanto para ajudar minha filha. Ele pegou a fatura de papel que estava aqui em casa e levou embora. Disse que ia jogar fora, que não precisava mais. Eu nem me toquei. Estava acostumada com eles cuidando dessas coisas. Disse que o Ricardo tinha falado que pagou tudo, que devia ser engano. Mas eu tinha olhado direito. Era quase 5.000 mesmo. Beatriz pegou o celular e ligou para ele ali na minha frente. Perguntou o que tinha naquela fatura. Ele gaguejou do outro lado. Eu via pelo rosto dela que ele estava enrolando. Mas antes de desligar, ele falou algo que me fez lembrar. Ele tinha mesmo comentado comigo, semanas antes, que ia fazer uma surpresa para a Beatriz, que ia gastar um pouco mais. Eu tinha até esquecido disso. Quando ela me perguntou se era verdade, confirmei. Disse que sim, que ele tinha falado, que era para ser surpresa. Achei que estava tudo explicado, que ele tinha comprado algo especial para ela. Fiquei até feliz, pensando que minha filha ia ganhar um presente bonito. Mas a Beatriz não ficou convencida. Ela entrou na internet e pediu a segunda via da fatura. E aí começou a ficar estranha. Pálida, as mãos tremendo. Perguntei o que tinha acontecido. Ela não respondeu. Só ficava olhando para a tela do celular. Depois ela ligou para o Ricardo de novo. Dessa vez estava gritando. Perguntando sobre motel, sobre joia. Eu não entendia nada. Fiquei ali parada, com o ferro na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Ele explicou. Disse que tinha comprado uma joia para ela, que estava guardada.
e que tinha pago um motel antecipado para o Dia dos Namorados, mas que não tinha dado para ir porque ele tinha passado mal. Fazia sentido. Motel bom no Dia dos Namorados enche mesmo. Tem que reservar. Eu mesma disse isso para a Beatriz, que a história dele fazia sentido. Ela foi se acalmando. Aceitou a explicação. Perguntou quando ia ganhar a joia. Ele disse que ia dar no aniversário dela, em setembro. Que ia juntar tudo numa surpresa só. Romântico. Bonito. Achei que estava tudo resolvido. Mas nos dias seguintes, percebi que a Beatriz estava diferente. Quieta. Pensativa. Dormindo mal. Perguntava para ela o que tinha. Ela dizia que era só cansaço do trabalho. Mas eu conhecia minha filha. Sabia que tinha algo errado. Que ia dizer que tinha visto ele lá com outra mulher. Só para ver a reação dele. Eu achei arriscado. E se fosse verdade mesmo que ele tinha pagado antecipado e o gerente estava errado? E se a gente destruísse a relação deles à toa? Mas ela insistiu. Disse que tinha certeza de que algo estava errado. Que precisava saber a verdade. Chamou o Ricardo para vir aqui em casa. Ele veio. Sentou na sala. E ela jogou a bomba. Disse que tinha as imagens dele no motel com outra mulher. E eu vi. Vi o rosto dele desmoronar. Vi o suor começar a escorrer. Vi a mentira se desfazendo ali na minha frente. Ele tentou negar. Gaguejou. Inventou desculpas. Mas a Beatriz não deu espaço. Insistiu. Disse que estava tudo ali, nas imagens. E ele confessou. Disse que tinha conhecido uma mulher no trabalho em janeiro, que estava com ela há 7 meses, que no Dia dos Namorados tinha levado ela no motel, que tinha dado uma pulseira de ouro para ela. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele se levantou da cadeira e começou a gritar comigo. Disse que eu era uma velha sem noção, que eu me metia demais na vida dele, que a única razão pela qual ele aguentou me aturar durante 3 anos foi para poder usar o meu cartão, que eu era chata, intrometida e que ele nunca me suportou de verdade. Cada palavra era uma facada. Velha sem noção. Só aguentou para usar o cartão. Nunca me suportou. Eu, que fazia a comida que ele gostava, que tratava ele como filho, que confiei nele. Foi nessa hora que a raiva virou fúria. Peguei a cadeira e joguei nele. Gritei que era para ele sair da minha casa, que eu nunca mais queria ver a cara dele, que ele era um canalha, um mentiroso, um sem vergonha. Ele saiu correndo. Beatriz ficou ali, parada, em choque. Eu abracei minha filha e nós duas choramos. Depois que ela se acalmou um pouco, fui pegar todas as faturas antigas, todas desde janeiro. Sentei com ela e fomos olhar juntas. E lá estavam, gastos no motel, várias vezes. Gastos numa sorveteria chique que a Beatriz sempre quis conhecer, mas o Ricardo dizia que era besteira. Gastos em restaurantes, em lanchonetes, em lojas. Ele estava usando o meu cartão para sair com a amante durante 7 meses. Meu cartão. Que eu tirei para ajudar. Que eu emprestei com confiança, com carinho. Achando que estava fazendo uma coisa boa pela minha filha. E ele usou isso para destruir ela. Por ter defendido ele quando ela começou a desconfiar. Por ter dado o cartão que ele usou como ferramenta para atrair minha menina. Ele tentou voltar. Mandou mensagens. Ligou. Apareceu na porta de casa uma vez. Eu não deixei entrar. Disse que se ele aparecesse de novo, eu chamava a polícia. Que ele tinha feito mal demais para a minha filha. Que nunca mais ia ser bem-vindo aqui. Uma colega de trabalho do Ricardo comentou sem querer no Facebook. E minha filha viu. Era a recepcionista nova da mecânica. Uma moça que tinha começado a trabalhar lá justamente em janeiro. Coincidência? Nenhuma. Um homem que pelas fotos parecia trabalhar pesado, era forte, daqueles que não ia gostar nada de saber que a esposa estava traindo ele, que se fosse com ela ia querer que alguém contasse. Que ia resolver isso com o Ricardo. Que ia acabar com ele. O homem gritava que ia matar o Ricardo, que ele tinha destruído a família dele, que ele não ia deixar barato, que não queria confusão no estabelecimento dele. Ricardo ficou com medo. Medo de verdade. Parou de sair de casa. Trancava tudo. Olhava pela janela antes de sair.
Mas a pressão foi aumentando. O homem aparecia na rua dele. Ficava parado em frente ao portão, só olhando, ameaçando sem dizer palavra. A Beatriz soube disso por uma conhecida em comum. E sabe o que ela sentiu? Alívio. Alívio de saber que ele estava longe, que não ia mais aparecer na porta de casa, que não ia mais tentar voltar, para ver minha filha feliz de novo. Mas aos poucos, a Beatriz foi se recuperando. Voltou a trabalhar. Voltou a sorrir. Voltou a acreditar que merecia coisa melhor. E merecia. Minha menina sempre mereceu o melhor. Que às vezes a gente ajuda achando que está fazendo o bem, e a pessoa usa aquilo para fazer o mal. Sei que mãe sente tudo. Que eu deveria ter desconfiado mais cedo. Mas sei também que não era culpa minha. A culpa era só dele. Sei que minha filha é mais forte do que eu imaginava, que ela sobreviveu, que reconstruiu, que hoje namora um rapaz de bem, que tem o próprio cartão, que a respeita. E sei que o Ricardo perdeu muito mais do que a gente. Ele perdeu uma mulher que o amava de verdade. Perdeu uma sogra que o tratava como filho. Perdeu a confiança de todo mundo. Perdeu o emprego. Perdeu os amigos. Perdeu a vida que tinha construído aqui. Ouvi dizer que ele está no interior, trabalhando numa oficina pequena, ganhando uma miséria, que vive sozinho num quartinho alugado, que a amante nem quis mais saber dele depois de toda a confusão, que o marido dela nunca esqueceu, e até hoje, se alguém menciona o nome do Ricardo na cidade, todo mundo sabe quem é. O cara que destruiu um casamento e teve que fugir com medo. Não sinto pena, sinto paz, porque fiz o que pude pela minha filha. E se o Ricardo usou minha bondade para o mal, o problema é dele, não meu. Eu continuo sendo quem sempre fui. Uma mãe que protege, que ajuda, que confia. E quando descobri a verdade, virei leoa. E faria tudo de novo. E você? Já ajudou alguém e descobriu que usaram sua ajuda para fazer o mal? Já sentiu culpa por ter confiado na pessoa errada? Já virou leoa quando mexeram com seus filhos? Conta sua história. Porque mãe entende, mãe. E porque a gente nunca está sozinha nessa luta de proteger quem a gente ama.